O governo do estado de São Paulo, ele anunciou essa semana sobre a questão da renovação do período de quarentena, né, que impacta diretamente o comércio em todo o estado. A gente tem aí um cenário onde pode até acontecer uma segunda renovação, né, o que levaria aí cerca de 45 dias que o comércio ficaria parado. Bem, o que existe de expectativa em relação a essa questão do comércio? A gente sabe muito bem, né, que o empreendedor, especialmente o comerciante nesse caso, ele não tem capacidade financeira para ficar tanto tempo parado, né? Aliás, grande parte dos empreendedores já estão sofrendo muito, sobretudo nas questões relativas à caixa, para poder fazer pagamentos de suas respectivas despesas, para poder manter ali os custos em relação ao seu negócio. Várias medidas do governo, de uma certa forma, vêm amenizar essa situação. E o que você precisa fazer é proteger o seu negócio nesse momento para que o seu negócio não venha a quebrar. A gente sabe que muitas empresas, de fato, elas não vão superar, mas grande parte dessas empresas que não vão superar, elas já vinham com problemas financeiros antes da crise. E aí, consequentemente, diante de uma crise tão inesperada, essas empresas elas são mais diretamente afetadas. Aquelas empresas que não vinham com problemas financeiros, mas que vinham ali com pouco recurso em caixa, são empresas que vão ser diretamente afetadas, mas a tendência é que essas empresas, ao adotarem medidas rápidas, e muitas delas já eram para ser adotadas, né, essas empresas vão conseguir passar por esse momento. Nós vamos ter um cenário pós essa crise aguda que nós estamos vivendo, nessa crise, nesse espaço, nós estamos falando do período que as empresas elas têm que ficar fechadas. Nós vamos ter um segundo período, e nesse segundo período as empresas vão voltar a operar, mas nós não vamos ter uma reativação do movimento como nós tínhamos antes. Nós podemos ter dois cenários ali. Em alguns casos teremos uma demanda reprimida de pessoas que precisariam comprar determinados bens, e aí quando tiverem isso disponível elas vão em busca desses bens, mas um outro cenário onde as pessoas ainda vão ficar muito temerosas de poderem consumir produtos. E uma coisa também é que nós estamos vivenciando um processo de recessão já em toda a economia. Então o que acontece? As pessoas elas estão perdendo o poder de compra delas e, consequentemente, todo o fluxo comercial ele tende a diminuir. E isso vai se perdurar por um longo período. Na prática, a gente olha pelos melhores cenários que nós vamos ter um período aí de aproximadamente até o final do ano de muita dificuldade sob o ponto de vista do empreendedorismo comercial. Qual é a recomendação para você nesse sentido? É que você faça de tudo para preservar o seu caixa. E aí você foque primeiro nesse primeiro momento da retomada, que é a retomada de você conseguir reabrir as portas. Até lá, tudo aquilo que for necessário para você preservar o seu caixa, você precisa efetivamente focar em fazer. Isso representa negociar os seus contratos de locação, negociar os seus pagamentos com fornecedores, deixar de fazer os pagamentos dos seus impostos, e muitos foram de fato postergados, também reduzir ao máximo as suas despesas fixas, que nesse momento que você não está faturando, você precisa efetivamente pensar que você precisa preservar esses aspectos do caixa. Paralelamente, você vai voltar a trabalhar. E aí você não vai se empolgar imaginando que você vai vender muito. Pode acontecer? Pode acontecer nos casos de demanda reprimida. Mas na maioria dos casos, a leitura de cenário que nós fazemos é que isso não vai acontecer. É claro que nós estamos fazendo uma leitura de cenário e ninguém aqui tem condições de prever tudo o que vai acontecer. Sequer nós conseguimos prever quanto tempo vamos ficar aí de quarentena. Ok, voltando a trabalhar, você começa gradativamente, também não vai aceitar novamente, vamos então passar o aluguel do jeito que estava antes. Tenta ainda continuar um processo de negociação para continuar preservando o seu caixa. E aí, busque fazer ações para você dar uma queimada no seu estoque que ficou para trás. Em muitos casos, a grande maioria não conseguiu sequer trabalhar o seu estoque. Então, tente fazer ações que te permitam você fazer um giro de caixa. A gente sabe que muita gente realmente está sem dinheiro nesse momento, o comércio como um todo vai continuar sendo afetado por essa falta de circulação de recursos, porque a quantidade de pessoas que estão perdendo os seus empregos é significativa e, consequentemente, isso reflete em todo o processo de economia.
Porém, se você agir estrategicamente, conseguindo passar por essa primeira fase, depois pela fase que vem a seguir, e depois por uma terceira fase, onde o processo de retomada se reinicia, nós podemos olhar aí para o universo daqui até o final do ano, mas que com certeza você pode preparar melhor a sua empresa já pensando em 2021. Ou seja, nós não temos um cenário que vai ser dos melhores cenários daqui para frente, mas também não transformem todo esse cenário num cenário desolador para quebrar o seu negócio. O meu objetivo aqui no nosso canal, em todos os conteúdos que nós estamos colocando, é dar dicas para você, para que você possa ajudar ali o seu negócio a passar por esse momento. E se você achar que esse conteúdo ajuda outras pessoas também, por favor, indique esse conteúdo para alguém que vai ser muito bom, tá bom? E se você não está inscrito, se inscreve aqui, tamo junto nessa e vamos passar por essa crise.